Os dinossauros e a Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito dos dinossauros? Os homens, né, pré-diluvianos caminharam com os dinossauros? Será mesmo que isso é verdade? Será que os dinossauros existiram há milhões e milhares de anos atrás? Fica com a gente que o estudo hoje está arqueológico. Hilber, o nosso estudo hoje está arqueológico, paleontológico, está teológico, está uma sopa de letrinhas, não está mesmo? Paz de Cristo, Max, tá exatamente, né? Um estudo bem interessante. Nós vamos ver que tem diferentes visões também dentro desse tema e a gente vai tentar falar um pouquinho de cada uma e vamos colocar uma visão também específica nesse vídeo. Maravilha, eu quero já compartilhar esse estudo com vocês, tá lindo esse e-book, tá na descrição desse vídeo. Você pode baixar e fazer download. Lembrando que lá no nosso site tem mais de 185 e-books como esses, todo gratuito. Você já sabe que o nosso ministério é ser gratuito para abençoar a sua vida. Gente, então eu quero correr aqui, ó, porque a gente quer fazer um estudo de peste com vocês, tá bom? Para tirar dúvidas. Aliás, deixa eu voltar para cá só para falar. Esse estudo eu vou mandar em homenagem a Grace, a minha irmã, que me perguntou esses dias, e os dinossauros andaram com a Bíblia? Aí eu comecei a dar risada, né? Daí ela falou, por que você está dando risada, seu bobo? Eu falei assim, porque a gente, em vez de procurar na Bíblia a salvação da vida eterna, a gente está procurando se os dinossauros andaram com a gente. Mas tá certo, eu também já me perguntei, eu também, antes de fazer esse seminário de teologia, eu falei, quer saber, cara? Eu quero saber se os dinossauros andaram com a gente, se existiu isso mesmo ou não. Sempre uma curiosidade que a gente tem, né, Hilber? Exatamente. Sabe uma outra curiosidade também que já me perguntaram? Se Adão É. tinha um umbigo. Porque como ele não nasceu, né? Tipo, Deus criou, no relato ele parece uma criação personificada de Deus, e não nasceu, então ele tinha um umbigo. Então, isso é um tipo de pergunta que, na verdade, é irrelevante para a fé, mas é que gera curiosidade nas pessoas. Mas esse estudo vai ser legal, porque ele vai tratar de 3 ou 4 ciências, a gente vai tentar abordar isso com responsabilidade e seriedade também. Agora, aproveitando só para fazer a última piadinha, né? Eu tenho a Vivi, que é a nossa empregada aqui em casa, toda vez que eu vou lá embaixo, fala assim, Vivi, Adão que era feliz. Ela, por quê? Eu falei, porque Adão não tinha sogra nem caminhão. Tava na para-choque do carro do meu pai tinha um caminhão, ficava escrito, Adão que era feliz, não tinha sogra nem caminhão. Então, vamos lá. Bora para cá, irmãos. Então, eu quero começar com vocês aqui nesse cantinho. Eu vou dar um zoom aqui. A palavra, como a gente conhece dinossauro, ela foi cunhada lá por volta do século XVIII. Isso eram pessoas que estudavam fósseis de animais que eram prensados na rocha, sedimentados, né? E a partir dali eles criaram esse termo chamado paleontologia. Eu quero definir para vocês paleontologia assim. Ele é um termo grego, tá? Ele provém da união de duas palavras, que é palaios, que significa antigo, ontos, que significa coisa, desculpa, ou ser. Então, estudo de um ser, estudo das coisas antigas, tá bom? Então, estudo das coisas antigas, porque logos significa estudo. Então, vamos lá. Palaios significa antigo, ontos significa ser ou coisa, e logos é estudo. Então, estudo das coisas antigas, o estudo de seres antigos, tá bom? Esse termo, deixa eu voltar para cá. Esse termo foi cunhado no século XVIII, e quem cunhou esse termo foi Richard Owen, biólogo. Eu até coloquei a foto dele aqui, ó. Rapaz, a foto é assustadora, hein, Uber? Eu vou deixar aqui. Mas é a foto que a gente tem de YouTube. Eu peguei no Wikipedia essa foto dele para a gente poder ilustrar. Ele é um paleontólogo britânico que pegou dois termos gregos que formaram a palavra dinossauro, tá? Essa palavra dinossauro, ela significa, na verdade, lagarto terrível, né? Que deinos, em grego, também significa terrível ou aterrador, e sauros significa lagarto. Então, o termo, como conhecemos, apareceu por volta de 1881, e você já sabe que a ciência que estuda seres antigos, animais antigos, né, ou coisas antigas, é a paleontologia. Tem outro ser que nós estávamos falando, né, Hilber, que é paleolítico, né, que são períodos, não é isso? Sim, quando a gente vai estudar história, a gente divide o mundo antigo, tá? Eu vou colocar aqui mundo antigo, que é antes da escrita, tá bom? Antes da escrita, então a gente divide em paleolítico e neolítico, ou seja, o período da pedra lascada, que os homens quebravam a pedra para caçar, e da pedra polida, que já fazia ali um polimento na pedra para fazer seus artefatos de caça e de colheita. Então, a gente divide esses dois períodos, paleolítico e neolítico antes da escrita.
Maravilha. Ô, Hilber, eu já vou aproveitar agora, antes de voltar para o e-book, para a gente fazer um outro comentário, que é sobre as interpretações diferentes. Existem linhas de interpretação, não é isso? Existe o evolucionismo teológico, existe o criacionismo da Terra Jovem, o criacionismo da Terra Antiga e o design inteligente. Pelo menos 4 linhas principais. Pontua para a gente bem rapidinho, Hilber, essas 4 linhas para os irmãos entenderem. Sim, beleza. Também só comunicando, né? Se tem algum irmão chegando aqui no canal, por favor, se inscreva, deixa o like, tá? Que isso é muito importante. E a gente vai comentar rapidinho o que o Max falou. Então, são 4 linhas que defendem a criação do homem e, consequentemente, vai defender se ele caminhou ou não como os dinossauros. Então, a gente tem o criacionismo da Terra Jovem, que é uma visão onde Deus criou a Terra ali no período de até 6.000 anos, tá? Vai ter ali alguém que vai colocar até 10.000 anos, alguns estudiosos, ou seja, entre 6 a 10.000 anos, a Terra foi toda criada e os dinossauros viveram nesse período. Então, provavelmente andaram com os homens. Nós temos também o criacionismo da Terra Antiga, tá? Que é a crença onde o mundo foi criado por eras, então a Terra tem milhões de anos, mas o ser humano não. Tá? O ser humano ele é mais recente. Mas ambos foram criados por Deus lá em Gênesis. Nós temos também o evolucionismo teológico, que aí vai defender a teoria da evolução de Darwin, mas vai falar que Deus que criou essa evolução, né? Deus estabeleceu essa evolução, ou seja, por isso que é teológico. É uma evolução, mas quem controla essa evolução é Deus, tá bom? Ou seja, o método escolhido para reproduzir a vida foi a evolução para Deus. Quem defende isso são os evolucionistas teológicos. E tem também a teoria do design inteligente, que o ser inteligente que criou todas as coisas, tá? Mas aqui é só um ponto importante, Max, que no design inteligente, não necessariamente, tá? Você pode acreditar que foi o Deus cristão. Se tem uma pessoa que acredita que foi um ser superior, tá acreditando que foi um design inteligente. Então, são essas principais categorias. Vários cientistas têm essa teoria do design inteligente. Francis Collins, que mapeou o DNA humano em 2000, quando ele terminou o mapeamento do DNA humano, ele era ateu. Ele realmente se converteu e ele acredita na teoria do design inteligente. Então, a gente percebe que a ciência também, conforme ela vai evoluindo, ela vai entendendo que precisa ter um Deus e seu DNA está registrado em toda a criação. Então, o Hilber falou das teorias, nós estamos mais adeptos à teoria da Terra Jovem, né, Hilber? Então, assim, a teoria que fala... tem uma teoria, irmãos, que fala que o capítulo de Gênesis 1 e 2... Né, você vai ver lá que o Gênesis 1 e 2, eles colocam que tem milhões e milhões de anos. Então, possivelmente, ali, antes de Deus fazer a formação de todo o mundo e colocar o homem habitando ali, então existiram dinossauros, quer dizer que ali existem milhares de anos. Eu não sou muito adepto disso. Eles colocam ali que houve uma queda de um meteoro, como o evolucionismo coloca, que bateu na Terra e extinguiu toda a raça humana, vamos dizer assim, todos os dinossauros, né? Então ali houve extinção dos dinossauros. E existe uma teoria que fala que Gênesis 1 e 2 têm milhares e milhares de anos, e então quando Satanás, né, que fala lá deixa eu ver, em Jeremias, não, Ezequiel, quando fala da queda de Satanás, fala que Satanás foi lançado para a Terra, eles comparam com esse meteoro, né, que a ciência diz que bateu na Terra, e aí então dizimou toda a raça dos dinossauros. Nós não acreditamos, pode falar. Marcos, só um comentário, quem defende essa linha, né, daquelas 4 que a gente falou, é o criacionismo da Terra Antiga. Isso chama até de teoria do gap, que entre Gênesis 1 e 2 você tem uma lacuna, um espaço gigantesco de tempo, e os dinossauros eles viveram nesse espaço e, conforme você falou, veio um meteoro que bateu na Terra e os dizimou. A gente não é adepto dessa teoria, até coloquei aqui, não acreditamos nessa teoria, a gente respeita, tá? Nós vamos colocar nossa visão teológica aqui para vocês. Então, assim, outra teoria é que os dinossauros foram extintos com o dilúvio que foi enviado pelo Senhor. E nessa teoria a gente se apega mais, tá, irmãos? Um dos motivos que a gente acredita nessa linha de pensamento é porque muitos fósseis desses animais foram encontrados prensados na rocha. E os cientistas dizem que isso se deu pela pressão das águas que sedimentaram os ossos desses animais nas rochas, tá? Alguns ossos de baleias também foram encontrados em desertos, o que aumenta essa tese do dilúvio, que foi relatado em Gênesis 7.
Somente um volume tão grande de água seria possível de inundar até deserto e levar animais marinhos para lugares tão distantes. Aí, ó, irmãos, eu peguei aqui, coloquei aqui um exemplo de um fóssil sedimentado, tá? Que foi prensado. Então, uma pressão gigantesca de toneladas de pressão da água acabou sedimentando esses animais na rocha, prensando eles foram cravados mesmo, como se fosse uma... como é que eu posso dizer? Uma biometria, tá? Então os animais ficaram sedimentados em rochas, muitos animais. Inclusive, o Brasil é um grande celeiro de dinossauros. Você pode ver que a paleontologia aqui no Brasil é uma ciência extremamente atrasada. Se não me engano, nós temos um museu agora de paleontologia. Eu estava pesquisando antes de entrar aqui e acabei me esquecendo, mas a gente já tem um museu de paleontologia. Depois vale a pena vocês pesquisarem. A Bíblia faz referência aos dinossauros? Finalmente vamos entrar no tema, né? Porque a gente está explicando, estruturando isso aqui para você entender a palavra dinossauro. Ela só foi cunhada no século XVIII, por volta de 841, por Richard Owen. O que significa paleontologia, que é a ciência que estuda os seres antigos, tal. Então, irmãos, como a gente explicou, o termo não aparece em nenhum dos manuscritos, porque ele veio do século XVIII, mas a Bíblia dá alguns indícios, né, de animais poderosos com forças e estatura. Claro que você que estudou isso já deve ter ouvido falar do Behemoth, que está lá no livro de Jó, do 40, 15 ao 24. Então, em nossas Bíblias, o nome traduzido está hipopótamo. Pode pegar sua Bíblia aí, dependendo da tradução, você vai encontrar lá na sua Bíblia, em Jó 40, do 15 ao 24, que está hipopótamo. Porém, é impossível que essa descrição seja de um hipopótamo, porque a sua cauda é tão forte e tão extensa quanto o cedro. E vendo na foto os cedros do Líbano, que são árvores extremamente fortes e grandes, e o seu tronco também é muito grosso, então seria impossível a cauda de um hipopótamo extremamente pequena. Olha, não sou eu que estou dizendo não, é o Strong mesmo, o bíblico, que está dizendo aqui, ó, estudo do Strong, tá aqui, ó. Behemoth na forma de plural, né, que está ali no 0929, mas de fato singular de derivação egípcia. Talvez um dinossauro extinto, como um diplócodo ou brachiosauro, que significado exato desconhecido. Alguns traduzem como elefante e hipopótamo, mas a base na descrição contida em Jó 40, do 15 ao 24, é evidentemente um absurdo. Olha só, Hilber, o Strong está dizendo que traduzir aquela passagem de Jó como um hipopótamo, um elefante, é um absurdo. Não fomos nós, tá? Foi o próprio Strong. Aí a gente vai pegar aqui, ó, um brachiosauro, porque lá em Jó, e o Wilber vai dar uma lida bem rapidinho pra gente, fala da força da cauda do Behemoth, e fala que é tão forte os músculos da sua cauda e tão grosso quanto um cedro do Líbano, que é extremamente gigante. Então não pode ser de forma alguma a cauda de um elefante nem de um hipopótamo. Hilber, lê pra gente aí, por favor, Jó 40. Sim. Jó 40, a partir do verso 15. Contemplas agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come a erva como boi, eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Peraí, ó. Olha a força do seu ventre, olha a força da sua cauda como cedro, e olha o que ele fala, né? Ele fala que é como cedro, ele fala da força. A força da cauda do hipopótamo, o Malemar consegue espirrar as fezes que ele defeca, né? Vai lá, Hilber, pode continuar. Os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada é como barra de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o promoveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem como uma sombra, os salgueiros do ribeiro... Acho que tá bom, Hilber. Acho que tá bom. Deu pra gente entender, né, Hilber, que não faz o menor sentido a gente fazer uma comparação dessa, certo? Então, pelo relato... não parece um hipopótamo, pela cauda do hipopótamo. Acho que não dá, não tem Só como. Se a galera evolucionista falar que o hipopótamo evoluiu. O de hoje não é igual ao de antes. Não sei para onde. Mas tudo bem. Então aí fica aí claro que é uma tradução tardia do termo cunhado aí, né, como hipopótamo, Behemoth, e não faz sentido. Ele tem uma raiz egípcia, tá? Então talvez o tradutor tentou assemelhar o mais aí possível com a nosso conhecimento, né? E não deu muito certo. Aí o outro ser que você vai ver, que a gente pode criar uma semelhança aí com os dinossauros, seria o Leviatã, que está descrito como uma criatura aquática apavorante que ninguém consegue domar. Jó 41,
do 1 ao 34. Olha, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo, vocês vão ler isso daí em casa. Você vai perceber que o Leviatã é uma espécie de dragão, porque ele cospe fogo. E ele é da família dos pterodáctilos. Por que, Max, está falando que é da família dos pterodáctilos? Bom, primeiro, porque você vai perceber que ele é um animal aquático. Segundo, que ele gospe fogo. Então as pessoas estão colocando que ele pode ser um animal que voava assim, mas um animal terrível, um réptil também que tinha poderes de nadar assim, longas distâncias e destruir todos os animais aquáticos. Então, ó, aqui tem como é que eu posso falar? Tem um fóssil dele, né? Eu peguei esse fóssil de um museu, até pra gente dar uma olhada. Então tem muitas variações desses répteis marinhos. No caso do Leviatã, né, a Bíblia está deixando claro que ele gospe fogo, e ele é um animal aquático, então você vai ler na sua casa. É até estranho, né? Um animal que vive na água, que vai voar e vai cuspir fogo. Por isso que você vai ver muitos dragões aí. Eu tinha colocado um dragão aqui, eu falei, nem vou colocar para não polemizar demais, a gente pode pegar um estudioso e tal, e aí o cara ficar batendo muito em cima disso. Nosso objetivo aqui é mostrar que a Bíblia traz indícios, sim, de que os homens andaram com os dinossauros. E eu vou falar isso no próximo slide, então fica por aí. E aí eu vou dar aqui a Strong para você. Strong fala a mesma coisa. Leviatã é um monstro marinho, dragão. Ó, ele dá como dragão também, porque ele gospe fogo e a gente só conhece dragão que gospe fogo, tá? Aqui no nosso entendimento. Talvez um dinossauro extinto, plesiossauros, significado desconhecido. Alguns acreditam que seja uma espécie de crocodilo, mas a partir da descrição de Jó 41, isso é evidentemente um absurdo ser um crocodilo. Parece ser um animal grande e de que uma forma que expele fogo. Assim como o besouro bombardeiro, que tem um mecanismo de produzir explosão. Assim, o grande dragão do mar pode ter sido um mecanismo que produzia a explosão de fogo. Daí você já vai ver aquele filme japonês, como é que é o nome? Godzilla, que ele navega, aquele réptil que navega e depois ele sai andando e cuspindo fogo por aí. Não é à toa, com certeza eles tiraram desse grande monstro marinho bíblico, tá bom? Boa parte do que a gente vê hoje nos cinemas está aí na Bíblia. E agora a gente vai finalizando nosso estudo e eu quero entrar no que a Bíblia fala e deixa claro e o que a Bíblia não deixa claro, mas antes eu quero dar um ponto dos cientistas da arqueologia e da paleontologia. Vamos entender a ciência. Deixa eu puxar para cá. Max, o que é arqueologia, o que é paleontologia, né? Vai ter gente perguntando. Então, paleontologia é aquele cientista do Jurassic Park, aquele cara de chapéu do Jurassic Park, esqueci o nome dele agora. Aquele, se você sabe, coloca na descrição o nome daquele cientista do Jurassic Park que usa lá o chapéu. Acho que o Indiana Jones também é, né? Não tenho certeza. Não, o Indiana Jones é arqueologista, é isso que eu ia falar. Arqueologista é o Indiana Jones. Ele estuda, você vai ver que ele vai estudar a parte de arqueologia. Então ele vai pegar vasos, as civilizações, vai estudar história, vai estudar, enfim, tudo o que é traços de civilização. Já a paleontologia já vai estudar, não vai estudar essa questão da civilização, mas vai estudar a questão dos fósseis, dos ossos, e como esses seres, esses animais, né, como viveram nessas épocas. Então vamos lá, paleontologia, Jurassic Park, arqueologia, Indiana Jones, para ficar claro, tá bom? Então, aí uma grande pincelada nossa aí para ficar mais fácil. Vamos aqui no final. A ciência diz que os dinossauros existiram há milhões e milhões de anos atrás. Nós não acreditamos nisso, tá? A ciência diz que para gerar um fóssil é necessário milhões e milhares de anos, Hilber. Então, para esse fóssil se sedimentar em uma rocha, é necessário todo esse tempo. Entretanto, dentro da própria academia científica, essa idade é bastante discutida, porque é possível você obter um fóssil com a mesma aparência de milhões de anos em um período curto de tempo. É necessário apenas que seja submetido às condições naturais necessárias, como umidade, variação drástica de temperatura, em alguns casos, atividade vulcânica. Eu não estou falando isso à toa, tá? Doutor Adalto Lourenço, doutor Rodrigo Silva e outros, tá? Estou falando de um arqueólogo, estou falando de um físico, um biólogo. Então você pode digitar o que a academia fala referente a fósseis, né? Milhares de anos para se produzir um fóssil ou somente as condições exatas. Você vai ver que dentro da própria academia existe uma discussão referente a isso. Outro ponto, tá aqui, ó, nós já estamos no finalzinho. Outro ponto é porque já foram encontrados pegadas de homens grandes, né, de homens e répteis grandes fossilizados juntos, o que mostra que o homem já coexistiu com esses animais. E também foram encontrados desenhos em entalhes em rochas de civilizações antigas que retratam figuras muito semelhantes às caracterizações dos dinossauros. Então, nós acreditamos que Deus criou o mundo em 7 dias, como a gente conhece, então tem muita chance de crer que os dinossauros existiram sim
antes do dilúvio e os homens pré-diluvianos andaram com os dinossauros. Então, ó, nós acreditamos porque nós temos traços na Bíblia que podem mostrar isso, tá? A arqueologia acredita, porque já encontrou pegadas em fósseis, em rochas, sedimentadas com fósseis de répteis daquela época, de dinossauros daquela época. Então tem traços de pegadas humanas sedimentados em rochas com répteis daquela época. Também tem traços desenhados em paredes, tá? Traços cuneiformes também desenhados em paredes de civilizações antigas, que desenhavam grandes répteis naquela época. Vou até fazer um parênteses aqui para fazer um adicional legal. Eu vi um documentário do Dr. Rodrigo Silva explicando que todo mundo coloca o Tiranossauro Rex, né, como um grande ser amedrontador. Deixa eu colocar aqui, ó, um ser assim assustador, né, um ser assustador, aqui, ó, esse dinossauro Rex aqui como um ser assustador, mas os seus bracinhos eram muito pequenos, Hilber. E o Dr. Rodrigo Silva estava explicando que a academia agora acredita que o Tiranossauro Rex foi um grande carniceiro. Ele não era tão aterrador como as pessoas colocam, um ser assim. Então, assim, em geral, ele comia restos de carne. Ele não era o predador alfa, como todo mundo coloca. E ele falou, ó, cuidado, né? Eu vou acabar com a bilheteria do Jurassic Park. Então, assim, foi engraçado, mas é um documentário bacana que eles começam a entregar vários pontos de visão que mostra que o Tiranossauro Rex não era essa criatura tão carnívora e medonha como as pessoas colocam, tá bom? Deixa eu seguir aqui agora no finalzinho. Então, assim, ó, eu coloquei aqui também um especialista dizendo, o Dr. Adalto Lourenço, meu, ele tem um currículo incrível pela Universidade Bob's Johnny da universidade, ele é físico nuclear, ele estudou uma série de ciências, e eu coloco o currículo dele que é bem extenso aqui, e ele tem 3 livros incríveis que vai falar sobre como tudo começou, Gênesis 1 e 2, a igreja e o criacionismo. Então ele é um grande apologeta, né, e cientista dos nossos dias, está vivo inclusive, e ele trata desses assuntos, é bem legal. O Dr. Adalto Lourenço acredita que os dinossauros e os homens foram contemporâneos, sim, e foram extintos há poucos centenas de anos, devido a mudanças climáticas depois do período pós-diluviano. Inclusive ele fala de algum dinossauro que foi encontrado em 1600, 1700, uma ossada gigantesca de um dinossauro marinho que foi encontrado pelos barcos, e ele mostra isso num livro dele, documentário. Eu achei muito legal, já assisti alguns vídeos dele muitos tempos atrás, né, que eu queria saber sobre o criacionismo, o evolucionismo, eu tinha muitas dúvidas, uns 7, 8 anos atrás. Então digita aí, Dr. Adalto Lourenço, criacionismo. Você vai ver que ele tem vídeos maravilhosos, tá? E agora, irmãos, para a gente concluir, vamos falar o que a Bíblia fala. A Bíblia não é clara. O que devemos ter em mente é que a Bíblia não é clara a respeito dos dinossauros, da sua vida e da sua extinção. Vemos que a Bíblia não trata nada sobre a vida dos animais, porém a vida do homem, a Bíblia é um manual completo de instruções. Olha que João 5,39 vai dizer: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, irmãos, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que a palavra de Deus testifica a respeito de Jesus e de como a gente pode alcançar a vida eterna. Então, portanto, afirmar o que a Bíblia não afirma, né? A gente sempre fala aqui que tem uma frasinha, o que a Bíblia não afirma com clareza, cabe a nós não afirmar com certeza. Existem sim possibilidades, né, de Jó e todos os personagens bíblicos pré-diluvianos, antes, tá? Pré-diluvianos terem andados com os dinossauros, sim, a gente tem traços disso, a gente tem poucas referências na Bíblia, mas algumas referências tratam disso. Então, assim, se a gente quiser acreditar realmente que os homens pré-diluvianos andaram com os dinossauros, não tem nada de errado nisso, tá? Afirmar isso com toda certeza é um grande problema, porque esses fatos estão há centenas, né, vamos dizer assim, alguns milhares de anos longe de nós. Nós temos 6.000 anos sobre a Terra, mais ou menos, né, porque nós somos a Terra Jovem, acreditamos no criacionismo Terra Jovem. Então nós acreditamos que Deus fez o mundo em 7 dias. Aliás, nós temos estudos sobre os dias da criação, e anota aí, ó, os 7 dias da criação. Você vai entender que no dia 1 Deus cria, e ele está apontando para o primeiro milênio. Deus cria coisas no dia 2, ele aponta para o segundo milênio. Deus cria coisas no dia 3, ele aponta para o terceiro milênio. Deus cria o sol e os luminares no 4º dia, e Jesus é o sol da justiça, ele vem no 4º milênio para salvar toda a humanidade. O 5º e o 6º milênio, você vai ver que Deus cria os animais e tantas outras coisas, então ali a divisão de reinos e tal. Faz esse estudo que você vai gostar demais. Então o que nós vemos acontecendo aí é que Deus no Gênesis 1 e 2 cria toda a terra e seus habitantes. Em Apocalipse 21 e 22, Deus cria novos céus e nova terra, agora restauradas, onde o pecado e o mal não podem habitar. O que a gente pode dizer com certeza para vocês, irmãos, é que a Bíblia é o manual de instrução
para a vida do homem. A Bíblia não trata a fundo. Você vê que a Bíblia não entra em detalhes. Tem muitas pessoas que falam sobre terra, sobre a terra ser redonda, ou a terra ser plana e tal. Eu não vejo grandes diferenças na nossa salvação. Nós tratamos aqui os dogmas da igreja. Se todos esses assuntos fossem tão importantes, Jesus Cristo trataria todos eles na nova aliança, a gente sabe disso. O que a Bíblia deixa bem claro pra gente é que a Bíblia é um manual de instrução para que a gente julgue ter nelas a vida eterna. João 5,39, certo, Uber? Perfeito. A gente, acho que às vezes, Márcio, temos que tentar não olhar para a Bíblia como se fosse uma enciclopédia para tentar resolver problemas cotidianos das questões físicas, astronômicas, questão biológica, e a Bíblia ela tem um propósito muito claro, que é um propósito teológico, como você falou, que é o quê? Deus criou o homem, esse homem caiu, e esse homem necessita de se redimir. Ele necessita que seus pecados sejam perdoados, e esses pecados foram por meio de Cristo, e agora nós temos que viver a vida como Cristo viveu, para buscarmos essa redenção. Então a Bíblia fala sobre esse propósito. Ela não está tão preocupada em explicar sobre se os dinossauros conviveram ou não conviveram, como foi a vida dos dinossauros, o que os dinossauros se alimentavam, não está preocupada com esse aspecto. A Bíblia está preocupada com a redenção do homem após a queda. E ela vai fazer um cronograma, uma história de como o homem pode alcançar essa redenção, alcançar essa salvação que ele perdeu, né? E é por meio de Jesus Cristo. Esse é o propósito final da Bíblia. Maravilha. Então, irmãos, a Bíblia mostra traços de que possivelmente os dinossauros existiram conosco? Sim, mostramos para você pelo menos 2 passagens que vai tratar a respeito disso. A ciência aborda que é possível sim que os homens andaram com os dinossauros. Existem pegadas e traços de fósseis, de pegada humana com fósseis de dinossauros, ok? É possível sim, em temperatura, condições climáticas e até vulcânicas exatas, você produzir fósseis que eles apresentam que demorariam milhares e milhões de anos. Você pode produzir fósseis com poucos anos, né, centenas e até milhares de anos, ou seja, de centenas de anos até 1.000 ou 2.000 anos, e a Terra, para nós que nós acreditamos, só existem 6.000 anos sobre a Terra, que o homem anda sobre a Terra. Então, sim, é possível tudo isso, é possível que esses animais foram pré-diluvianos, ou seja, antes do grande dilúvio, e o Senhor utilizou ali o dilúvio não somente para diminuir como é que eu posso dizer, a maldade do homem sobre a Terra, como também o controle desses animais que depois não teriam mais um clima adequado para sobreviver após o dilúvio. Nem sobreviveriam, né, com aquele dilúvio gigantesco que a gente vê lá em Gênesis 7. Amém? Irmãos, eu quero dizer para vocês que estão chegando aqui agora, se inscreve aqui no canal para abençoar a gente, todo o nosso conteúdo é gratuito. No nosso site tem 16 cursos de teologia gratuito e tem mais de 185 e-books que eu e o Uber já escrevemos nesse 1 ano e meio de Papo com Deus, totalmente gratuito, tá bom? Não deixe de apoiar nosso trabalho, nós temos teologia para surdos e todos os nossos anúncios são revertidos para mostrar os nossos conteúdos Angola, Moçambique, Portugal e no Brasil também. Aguarde, em breve nós vamos ter uma grande novidade para vocês, se não for no próximo vídeo, no outro, nós vamos trazer uma grande novidade que o Papo com Deus vai estar inaugurando e você vai ser só abençoado, com certeza. Tudo isso é para edificar o corpo de Cristo e servir a igreja do Senhor. Estamos aqui, irmãos, para preparar a noiva de Cristo, ok? Virgem, santa, imaculada, aprovada, e preparar também uma morada para o Pai na eternidade. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.